Feitas as devidas apresentações, né, vamos aqui ao tema 1, o primeiro tema nosso aqui, né. Nós sabemos, né, que as empresas públicas, para elas realizarem qualquer tipo de compra, passa necessariamente pela obedecer a lei de licitação e seus decretos, e que não é um procedimento simples, por vezes até moroso, né, em termos de prazo para cumprir e realizar compras, né. E aí, de repente, chega uma situação, essa pandemia, e junto com ela, aí algumas políticas estabelecidas pelos governos locais de distanciamento social, e isso provavelmente obrigou vocês a colocarem alguma parte dos seus times de trabalho, né, dos clientes internos e externos, obrigou a colocar esse pessoal para trabalhar de forma remota. Então, vem aqui uma pergunta, né, nossas perguntas para que a gente possa elucidar. Já existia uma política de trabalho remoto estabelecida? A infraestrutura existente que vocês possuíam atendia às necessidades da quantidade de funcionários ou colaboradores que vocês possuíam para colocá-los de trabalho remoto? Quais foram os desafios e impactos iniciais e como que, né, os vossos clientes, que são os internos, né, estão vendo os serviços da equipe de TI nesse momento? Apesar da pergunta ser meio grande, né, mas cada um pode entender o contexto, né, do desafio que foi colocar esse pessoal para trabalhar remotamente. E aí a gente gostaria de ouvir vocês e convido então o Boldesan para... Podemos começar por você, Boldesan? Podemos sim. Na verdade, o que aconteceu dentro da Infraero? No ano de 2018, a Superintendência de Tecnologia da Informação, ela está vinculada à diretoria jurídica e de serviços. O nosso diretor, na época, ele nos chamou junto com o time de RH e levantou a possibilidade de nós começarmos a trabalhar o início de teletrabalho dentro da Infraero. Ele tinha vários objetivos. Um dos nossos objetivos era a gente manter os talentos da empresa, era reduzir o custo operacional da empresa. Então, o que aconteceu? Foi elaborada uma instrução normativa, isso em 2018. Essa instrução normativa, ela definia regras para os empregados, que tipo de perfil de empregado poderia se enquadrar dentro da modalidade de teletrabalho, definia ações práticas do tipo: o empregado, que quiser aceitar o teletrabalho, ele tem que prover a infraestrutura dele necessária, que é internet, computador para acesso. Existiam algumas regras de tempo, então passava por um crivo dos seus chefes imediatos. O teletrabalho ele tinha validade de um ano, e ele podia ser renovado. E nós de TI ficamos responsáveis pela infraestrutura nesse primeiro momento. Na época, estávamos iniciando um estudo para se implementar dentro da empresa uma solução de VDI. E o que aconteceu? Foi muito rápido isso. Esse início de trabalho foi em março, e no início de maio nós colocamos o teletrabalho. Então, utilizamos as ferramentas que tínhamos. A Infraero implementou uma solução de gestão de documentação eletrônica. Hoje, toda a documentação da Infraero, nós usamos um software que foi desenvolvido pelo TRF2, que é o Cigadoc. Então, toda a parte de documentação ela está provida, inclusive em mobile. Foram criados planos de trabalho para os empregados que se enquadravam
nessa, nessa modalidade e demos início a isso daí, isso em 2018. Havia uma limitação de empregados, naquela época nós tínhamos mais ou menos 150 empregados na modalidade de teletrabalho, e estávamos levando isso, a empresa estudando a possibilidade de ampliar ou reduzir, quando veio a pandemia. Hoje nós somos aproximadamente 8.258 empregados. Quando se levantou o que nós chamamos de alerta amarelo para passar para o vermelho, nós em um final de semana, usando a tecnologia, uma tecnologia sem ser o VDI, uma tecnologia própria, utilizando uma solução de VPN, nós viramos para quase 45% do total de empregados da empresa em teletrabalho. Desse montante todo, nós temos hoje pessoas que precisam ter acesso remoto nas suas máquinas, em função de você ter sistemas legados que necessitam esse tipo de coisa. Então, esses caras estão utilizando o VPN. Foi uma operação de guerra, a primeira semana foi uma operação de guerra, porque o que acontece? Além de você liberar a estrutura, nem todas as pessoas estavam preparadas para esse tipo de acesso. Então, o nosso time de infraestrutura, nosso time de operações, tudo dentro da Infraero, nós medimos e são abertos chamados. Na primeira semana, a gente saiu de 600 para 3.000 e poucos chamados. Foi um desafio. A primeira semana foi um enorme desafio. E eu acho que o resultado foi bastante positivo. O que a gente entende desse trabalho todo? A nossa diretoria, nossos presidentes são bastante participativos com relação a isso, né? Nós, inclusive, hoje encaminhamos para o nosso diretor algumas diretrizes com relação a isso, com relação ao antes da pandemia e o pós-pandemia. Entendemos que isso vai acontecer, o retorno vai acontecer gradativo, e a empresa estuda a possibilidade até de manter o maior número possível de pessoas dentro do teletrabalho. O que foi interessante para a gente? O mecanismo de avaliação das atividades dos empregados. A própria norma, ela exige um plano de trabalho para o camarada se adaptar ao teletrabalho. Então, isso faz com que a gente tenha condição de medir o grau de produtividade das pessoas. Como são muitas pessoas, nós da área de tecnologia, em discussão, hoje na nossa diretoria somos 4 superintendentes, a gente discute muito algumas ações. O que a gente percebeu? A gente percebeu com relação ao empregado que nem todos os empregados possuem uma infraestrutura preparada para o atendimento do teletrabalho. Às vezes o camarada tem na casa dele um microcomputador ou um notebook, e o que acontece? Esse notebook tem que ser compartilhado por ele, pela esposa, pelo filho, que está estudando e agora está recebendo aula através de internet. Então, nós estamos preparando uma série de ações dentro da empresa, estamos levando isso para o nosso presidente, para o nosso diretor, que são a possibilidade de chamamentos ou parcerias com empresas que ofertam, fabricantes que ofertam infraestrutura, para que o camarada que é infraero, que vai continuar no teletrabalho, tenha condição
de melhorar a qualidade do serviço dele, tendo, através dessa parceria, a possibilidade de adquirir uma máquina melhor e com isso ele começa a se estruturar. Então, o que nós percebemos? Quando teve essa virada muito grande, uma das coisas que a gente percebeu muito do, do volume de chamados foi em relação a isso. Hoje, para ser exato, acabei de receber a informação, hoje nós estamos com mais ou menos 2.911 pessoas utilizando o VPN, né? E a gente trabalha na possibilidade de buscar uma ferramenta para aprimorar esse trabalho, tá? Então foi essa a visão, tá? Desculpe se eu fui um pouco longo, mas foi esse o histórico que aconteceu conosco. Bacana, muito obrigado aí pelo relato, um relato muito interessante, com dados interessantes também. Gostaria de convidar o Henrique. Henrique, gostaria de tecer alguns comentários aí? Opa, que bom conhecer. A gente acabou passando por uma situação bastante similar à que o Boldesan citou aí, né? A gente já tinha aí um programa de teletrabalho na empresa, tá? Um percentual bem reduzido, né? Da empresa já estava trabalhando nessa modalidade, mas aí com a necessidade, né, que a gente teve, essa demanda ela passou aí, ela mais que multiplicou por 10 vezes aí, vamos dizer, na primeira semana, na segunda semana, né? Porque além de atender o nosso cliente interno, a própria empresa, né, a própria IMA, a gente tinha agora que expandir essa essa situação para a prefeitura de Campinas, né? E para mais algumas outras autarquias que nos procuraram querendo também uma solução de acesso remoto e de home office, né? Vamos dizer assim. Então a gente trabalhou em duas frentes, tá? A gente trabalhou através da VPN, tá? Para atender algumas situações de pessoas que não necessariamente precisariam de algum acesso mais específico dentro da nossa rede, dentro dos nossos aplicativos, dos nossos servidores, e também através do acesso remoto, onde a pessoa se conecta à própria máquina dela na empresa, para aí sim essa máquina acessar os servidores internos. Porque isso estava acontecendo. A VPN ela tinha aí um processo de criptografia muito pesado. Então, às vezes, a gente não conseguia, dependendo da tecnologia do banco de dados, a gente não conseguia que a VPN acessasse corretamente. Tá? Então, a gente foi nessas duas frentes, a gente desenvolveu aí soluções. A VPN já existia, a gente aprimorou, tá? E a parte de acesso remoto, a gente desenvolveu uma que atendesse aí as nossas políticas de segurança, tá? Que é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado nesse momento. E a gente está tratando com dados dos cidadãos, né, de Campineiras, e é importantíssimo que a gente tenha todo esse zelo aí. Enfim, a gente fez essa virada aí para uma boa parte da empresa. Talvez o Márcio tenha até uns dados mais precisos que os meus com relação ao percentual de pessoas da empresa que está hoje trabalhando de acesso remoto, tá? Mas a gente tem bastante gente que não é possível, né? Então elas ainda estão são pessoas que trabalham em campo, pessoas que trabalham alocados em clientes e tem outras áreas que fazem até o próprio atendimento telefônico, que é essas daí que não tem como fazer de casa nesse momento, tá? Mas para ajudar ainda o atendimento dos profissionais, a gente tinha também um VoIP, né, um projeto VoIP que a gente já estava desenvolvendo há algum tempo, e esse projeto a gente foi implementando também em algumas áreas, tá? Então, algumas áreas hoje conseguem também acessar, seja no seu celular ou através de um softphone, o ramal que estaria lá na sua mesa. Tá? Agora, acabando a pandemia, para onde que a gente vai a partir daí, eu acho que o Márcio seria a pessoa mais
mais indicada para explicar a respeito disso, né? Também. Bacana. Acho que aproveitando aqui, já que tanto o Henrique quanto o Márcio são da mesma empresa, em áreas com diferentes visões sobre a tecnologia e as operações, acho que o Márcio poderia nos ajudar, então, complementando essas informações do Henrique aí, Márcio. Tá certo, Cunha. Obrigado. A gente viu muita similaridade na fala do Bodesan, porque a gente viveu muito do que ele falou, do que ele comentou, a gente viveu. A gente já tinha, né, uma prática de colocar o home office para algumas pessoas, mas muito tímido, muito pouco. Então, do nosso time de desenvolvedores, que é a equipe que faz os desenvolvimentos de software, mais ou menos 100 pessoas, a gente tinha mais ou menos uns 40 em home office, já desde 2018 também, por isso aí mais uma similaridade aí com o Bodesan. E nesse momento agora da pandemia, nós fomos obrigados a colocar praticamente todos os profissionais da IMA, não só a equipe técnica, mas a equipe também de apoio, na parte da contabilidade, a parte de compras de licitação, jurídico, enfim, as secretárias, a área de compliance, que é a área que eu atuo, e isso foi uma grande novidade, tanto para nós da área técnica, né, o Henrique, que também acompanhou isso bastante com a gente, quanto para eles mesmo, porque no começo a gente recebia orientações deles dizendo, olha, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho internet na minha casa, eu não tenho como acessar, eu não tenho computador, e é o que o Bodesan falou, eu tenho um computador que eu divido com meu filho, com a minha filha, enfim, a gente teve essa dificuldade no começo, né, mas a gente insistiu um pouco neles, fala, gente, vamos pensar, vamos ver e tal, e hoje a gente está, para falar um pouquinho do número, né, hoje nós estamos aproximadamente 70% da empresa, 70% dos nossos profissionais, eles estão em home office. E tem por que eu ainda não tenho quase 100%? Porque eu tenho um time grande lá dentro da empresa que faz o atendimento nas várias localidades da prefeitura. E como a gente está numa pandemia ligada, logicamente, à saúde, eu tenho um time muito grande que atende todas as unidades de saúde e os 2 hospitais municipais da cidade. Então, ainda precisei que esse time ficasse fortalecendo os atendimentos nessas unidades de saúde, que são pessoas que fazem todo o atendimento, ali o primeiro contato com o cidadão quando ele chega na unidade. E tem um time que fica também atendendo os hospitais. E junto com eles, os técnicos, né? Muitas vezes os técnicos da equipe do Henrique, para poder solucionar algum problema de conexão, de conectividade, os técnicos de micro, né, de equipamentos, que também precisam socorrer, um micro que para, uma impressora que não funciona, então esses técnicos ficaram a campo. Então eu fiquei com uma quantidade mais ou menos de 30% entre pessoas na sede, pessoas nas unidades de atendimento, nos postos de saúde, e pessoas atendendo as demandas. Aí a gente também tem uma central de atendimentos, como tivemos uma proporção bastante grande de atendimentos, porque os profissionais que foram em casa, principalmente nas 2 primeiras semanas, tiveram várias dificuldades para se conectar, para ajustar o software da VPN, enfim, tivemos várias dificuldades. E por fim, para resumir, o presidente da companhia gostou muito dessa história de home office e achou que ele vê alguns resultados positivos, quanto a alguma economia boa dentro do nosso prédio. Nós já estamos pensando até em devolver uma parte do prédio, porque a gente liberou praticamente um andar inteirinho do prédio, está parado, está vazio, com a saída da equipe, então nós liberamos um andar e o presidente achou uma oportunidade da gente ter uma boa economia aí em termos de valores mesmo, junto à equipe de home office. E muita gente está pedindo, né, para a gente, vamos continuar, vamos ficar tão preocupados. Então, a ideia, a orientação, a determinação do nosso presidente é que a gente continue, e aí sim nós vamos precisar de fazer planos de trabalho, pensar em máquinas melhores para as pessoas, infraestrutura, um esquema da gente entregar máquina para não parar o trabalho, ter alguns backups de máquina para a gente prontamente trocar com eles. Enfim, nós estamos planejando um pouco sobre isso.
E eu estou tendo a oportunidade de estar discutindo com eles diretamente isso, porque o presidente me colocou como a gente criou uma comissão de combate à pandemia lá dentro da empresa para tomar essas medidas, e eu acabei coordenando essa equipe. Então, tudo chega para a gente assim, para resolver. E como vocês falaram, as coisas estão acontecendo muito rápido. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, no dia seguinte já é outra, e assim a gente vai caminhando dia após dia, vencendo batalhas, e o resultado para nós de home office está sendo muito bom, muito surpreendente, está sendo muito bacana. Acho que a gente deve continuar assim nessa lida aí. Muito bacana esse seu relato, porque normalmente a gente ouve muito disso e a gente tem participado e tem ouvido, né, o setor privado, né, falando já das mudanças da forma de trabalho e sobre essa questão de redução de espaço físico. E bacana ouvir que vocês, como órgão de governo, também já estão enxergando aí uma oportunidade de redução de custo operacional e já estão trabalhando nessa direção. Bacana, bacana. Capitão Vieira, gostaríamos do seu relato aí, uma vez que quando se fala de polícia militar, né, é uma operação bastante diferenciada, né, até porque, como o capitão Paulo citou, do contingente de vocês, já muita gente, né, uma boa parte de vocês já trabalha remoto, né, então, que é o pessoal que está a campo, né, são os policiais aí no dia a dia, nas ruas, né, no patrulhamento, seja lá o que for, mas sempre tem a área administrativa. Gostaríamos também de ouvir um pouco de vocês aí, como é que a corporação, né, assimilou essa questão da pandemia. Bom, senhores, a nossa grande dificuldade aqui a gente sempre trabalhou com a parte de segurança muito rígida, né? Então, todos os nossos serviços de data center são on-premise. Os analistas que prestavam serviço para a gente aqui, prestam serviço, né, em todas as empresas, elas trabalham dentro da Polícia Militar. Então, o capitão Paulo, responsável pela parte de rede, tem o serviço de VPN, mas ela não era utilizada pelos analistas, né? Então, os nossos contratos, eles são com os analistas presenciais. Então, a gente teve que rever essa parte, né? Então, acabou tendo uma mudança de cultura aí, de o analista trabalhar em casa, acessar remotamente os servidores e os demais serviços, né? Quiser complementar essa parte? Isso daí, como o senhor Boldezan falou, realmente foi uma operação de guerra logo que surgiu isso daí. A gente se reuniu com o time, porque a gente tem licenças para 5.000 VPNs. E como eu falei para vocês, o efetivo total é 90 mil. Até então não estava decidido como seria feito pelo governo, mas foi decidido pelo comando da polícia que todo o efetivo administrativo seria dividido em duas escalas, dois turnos. Então é um dia um time, um dia o outro time. Então as sessões ficam com menos policiais, ficam mais espaçadas, né? Justamente para evitar o contato. Diante disso, não é uma folga. O policial continua trabalhando na casa, assim. Não, tem coisa que preciso disso. Então, o policial vai acessar a VPN também. Além disso, desse efetivo administrativo que eventualmente acessa por VPN de casa, todos os policiais que têm algum risco da saúde, né, que tem aquela classificação, eles estão remotamente também operando. Fora isso, que já existem outros policiais inativos com autorização do subcomando de utilizar a VPN. Então a gente ficou com receio do volume que seria. Será que ultrapassaria os 5.000? Então a gente ficou bem receoso. Realmente foi... a primeira semana foi um inferno para a gente adequar direitinho tudo, as regras, a gente teve que colocar umas regras novas, justamente para o pessoal operacional temporariamente, o pessoal operacional que está no dia a dia, na rua, na ponta da linha, não poder acessar a VPN, justamente para deixar um gargalo para a ADM não parar
e foi feito isso. Agora a gente está paulatinamente liberando as escolas para acessar a VPN. Então, aqui foi a Academia do Barro Branco, os alunos oficiais, essa semana foram liberados para acessar a VPN. Então, por enquanto, está indo bem, gradativamente. Então, está tendo essas liberações, estamos controlando. Os técnicos, eventualmente, quando acionados, vêm presencialmente resolver as questões, né? Inclusive hoje teve Os equipamentos estão aqui, né? Então... Exatamente, então qualquer manutenção, hoje teve que ir em Furnas, numa torre de transmissão, e o pessoal veio aqui, não tem jeito, né? A polícia, a gente, por essa criticidade, a gente, mesmo sendo da equipe de administração, estamos preparados para uma eventualidade, para as ruas. Então, é isso que o governo pensou. Então, ter a gente aqui, trabalhar via VPN numa eventualidade, ou quem tem algum problema de saúde, mas temos ainda um gargalo muito grande, aproximadamente 4.000 em stand-by, para alguma eventualidade de um lockdown, que não é a ideia do comando do governo e muito menos do comando da Polícia Militar. E isso está sendo controlado, a produtividade do policial via home office está sendo avaliado semanalmente pelo comando, porque isso é muito novo para a Polícia Militar, é uma coisa nova. Eu creio que para vocês já acontecia em algum momento, mas para nós é muito novo. Então fica aquela preocupação para verificar como que está indo a produtividade do policial, mas está dando tudo certo. Os nossos desafios foram exatamente aí o que o Paulo passou, né? Então é o analista que trabalhava local aqui, ele trabalhar na casa dele, o cara da administração, o policial militar da administração, que trabalhava de segunda a sexta, ele vai trabalhar um dia sim, um dia não. Tá bom, pode passar. E no dia não, que ele não está trabalhando aqui, como a gente hoje está dentro da unidade, né? Ele tem que fazer o serviço da casa dele. E a gente vem as demandas que vocês passaram aí. Falta de equipamento, o policial militar não tem um notebook, não tem, às vezes, uma rede que consiga fazer uma conferência como a gente está fazendo aqui, link, velocidade boa, etc. O acesso à VPN, né? Não era todo mundo que dispunha desse acesso, e a equipe de rede teve que mudar toda a parte de configuração da nossa VPN para poder aumentar a quantidade. E aí você cria procedimento, o cara acessava por um endereço, tem que mudar. Então, quantidade de chamados na nossa central do policial militar que não sabe acessar a VPN foi muito grande, e agora isso normalizou. Então acabou entrando numa rotina agora, né? A gente não tem mais chamados aí estourando a todo momento. Como o Paulo falou, controle do militar é semanal do desempenho dele. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Avaliação de desempenho. E a pessoa que tem aí um problema de saúde e não está vindo trabalhar, essa avaliação é semanal. A gente tem que fazer um relatório semanal. Eu tenho aqui na sessão 18 policiais. 2 estão na situação de home office, né? Então a gente teve que ter essa preocupação de fornecer equipamento, até telefone, às vezes, né? Precisa ligar, a gente trabalha o estado todo, então o cara tem que ligar para o estado todo, minha seção cuida do 90. Então, teve que pensar em fornecer um telefone, um computador. O link não tem como, né? Ele teria que ter na casa dele. E o acesso à VPN. Então, a gente conseguiu vencer isso. Agora, de retorno disso, quando isso passar, nos atuais contratos, acho difícil de a gente mexer do analista continuar home office, né? Porque a gente assina um contrato com uma regra de prestação de serviço, né? Então, nesse momento, o cara está trabalhando em casa. O desempenho está o mesmo, a gente verifica o atendimento de chamado e tudo mais, é o que o Paulo falou, às vezes ele desloca remoto para cá, mas no retorno a gente não tem essa expectativa ainda de terem muitas alterações, tá? Deve voltar ao status anterior. Bacana, muito bacana, bacana mesmo. Diferente aí o tipo de operação da PM em relação a alguns outros órgãos aí de mercado, tem uma operação muito singular, né? Muito própria. Bacana. Carlos?
Quer complementar alguma coisa ou já podemos pular para o segundo tema? Sim, Segundo, terceiro? a gente Pelo pula, horário, né? Devido ao horário. a gente já pula aqui para o tema. Falar um pouquinho aí, eu queria explorar com vocês, o Bodesan já falou, o Capitão Vieira, eu queria pedir aí primeiramente para o pessoal do IMA a responder para a gente, porque a gente vê, a gente observa, a gente tem falado muito desse tema, e as empresas privadas estão extremamente preocupadas exatamente em medição de produtividade, né? Esse funcionário está lá remoto, está sendo produtivo, está me dando lucro, está me dando produtividade, está fazendo com que o que precisa ser feito, e há tanta preocupação de gestores, né, das empresas privadas, quanto do próprio profissional. Eu estou sendo bem avaliado do meu lado, porque o profissional também fica preocupado com isso, né? Isso vai me prejudicar? Como é que vai saber se eu que estou trabalhando em casa e outro que está trabalhando em casa, quem está produzindo mais? Então, eu queria saber aí de vocês, começando por você, Márcio, como é que vocês estão vendo essa questão da medição da produtividade? É uma preocupação corporativa, uma preocupação geral, até por vocês fazerem empresas públicas, acho que para falar para o grupo, isso já está previsto em lei, já é obrigatório. Como é que vocês estão tratando esse tema da produtividade? Certo. Bem, naturalmente é uma preocupação, né? A gente também responde a vários órgãos de fiscalização do governo, né? Ministério Público e outros órgãos, Tribunal de Contas. Então, é uma preocupação, sim, e ter controle sobre o que os profissionais estão fazendo. Então, a gente tem conseguido, esses 2 meses, conseguimos manter nossas entregas, todas as nossas demandas que foram solicitadas pelo governo municipal, nós conseguimos entregar, e mais, no início do período de quarentena, a prefeitura ainda não tinha, por exemplo, um exemplo, né, entre vários que aconteceram, a prefeitura não tinha um site onde ela pudesse comunicar à população da cidade de Campinas sobre as informações da Secretaria de Saúde sobre o que estava acontecendo na cidade, sobre a pandemia propriamente dita. Então, nessa primeira semana de quarentena, nós já conseguimos colocar um site no ar com todas as informações, e esse site também foi desenvolvido nesse momento assim muito rápido, e ele está sendo apurado até hoje. Então, só mais um exemplo, né, para a gente ver que a gente tem mantido a produtividade. A gente também tem problema, assim como o capitão falou, a gente também tem problema com o contrato, mas o nosso contrato não diz que a gente tem que trabalhar no cliente ou não. Então, isso facilitou, claro, a gente colocar as equipes de home office. Então, na parte técnica, a gente tem conseguido controlar. Na parte mais, vamos dizer, de apoio, mais administrativo, naturalmente a gente tem algum tipo de dificuldade de controlar, porque não é um trabalho como entrega, mas a gente percebe que está acontecendo, as coisas estão acontecendo. A área jurídica tem um corpo grande lá trabalhando, a gente interage praticamente com reuniões de home office, então eles estão funcionando. A parte de financeira também, realizando pagamentos, a gente teve que fazer alguns ajustes para que eles acessassem bancos na casa deles para poder pagar. Então, a gente, preocupado com essa questão, a gente está olhando isso e está vendo que a equipe está mostrando produtividade, sim, e que isso foi um dos fatores que a gente está considerando a continuidade desse trabalho, mesmo para algumas áreas de posto administrativo. Então, essa é a ação que a gente tem tomado em relação a essa questão da produtividade. Acho que está bem. Henrique, quer complementar? Oi, Carlos, quero sim. Só indo em consonância com o que o Márcio falou, né? Como a gente trabalha muito com entregas, né? As demandas, elas chegam para a gente estima aí o prazo para essa conclusão, o custo, etc. e tal, coloca na rua para fazer a execução, e a gente tem aí a entrega sendo feita. Então, a nossa medição ela é feita dessa maneira. A gente faz a medição através de um link entregue, através de uma rota alterada e a velocidade ajustada do cliente. A gente faz a entrega através de uma rede interna, né, entregue funcional. Então, nesse sentido, a gente consegue manter a medição praticamente da maneira que a gente já estava fazendo antes, quando estávamos em loco, né, na IMA, só que agora com uma interação muito mais virtual. Tá?
pegando aí um gancho do Márcio também, de um exemplo bastante recente, né? Campinas está fazendo aí o seu hospital de campanha, né? E a conectividade do hospital de campanha, a parte de WAN, ela foi provida por nós. Então, nós desenvolvemos o projeto, colocamos lá a infraestrutura necessária para receber esse link e entregamos ele aí antes da sua inauguração, né, que vai ser aí talvez essa semana ou no começo da semana que vem. Né? Então a gente continua, a gente mantém aí o ritmo que nós já estávamos fazendo antes, só que agora com uma interação muito mais próxima e até volumosa, vamos dizer assim, porque antes a gente levantava da mesa e ia para casa e o pessoal só ia te procurar no dia seguinte, né? Hoje não, hoje você está disponível aí praticamente além do horário, enfim, quando precisarem, né? Principalmente nesse momento de emergência, de calamidade, a gente tem que ter uma atenção diferenciada aí por essa situação. Perfeito, Henrique, eu entendo, é complicado, né? Todo mundo foi para o home office e acabou trabalhando muito mais. Nessa linha, Bodesan, você já falou um pouquinho desse controle de produtividade que vocês estão fazendo, mas do ponto de vista do funcionário que tem que ficar preocupado, como estamos aqui com o futuro promovido aqui, o Capitão Paulo para Major, poxa, será que eu estou sendo medido corretamente, eu estou sendo medido adequadamente? E vocês têm uma operação pelo Brasil todo, né? Então você tem gente administrativa em tudo que é aeroporto, espalhado pelo Brasil. Para medir a produtividade desse povo, é uma preocupação administrativa, legal? Como é que vocês estão tratando disso? Com certeza, essa é uma grande preocupação do nosso diretor, a gente conseguir avaliar a produtividade e ser justo na avaliação, né? Então, como eu disse, quando a gente implementou o home office, uma das métricas era você conseguir avaliar o que o camarada, você dava a missão para o empregado e ele te devolvia a produtividade dele. Então, quando você tem 125 pessoas, 150 pessoas, é uma coisa. Quando você tem quase 4.500 pessoas, é uma situação diferente. Como que a gente viu isso? Se cada um fosse preparar um modelo de avaliação, ia ficar uma loucura. Então, o que a gente está fazendo? A gente está iniciando um processo maciço na empresa de divulgação de ferramenta colaborativa, tá legal? Então, nós utilizamos algumas ferramentas, por exemplo, a gente utiliza muito o Teams dentro da Infraero, que foi uma ferramenta que se alastrou, e nós temos o Planner, que é uma ferramenta onde você consegue medir, você define a tarefa, além de você acompanhar o cavalheiro que está executando a tarefa, ou a senhora que está executando a tarefa, ele consegue seguir aquilo lá. Então, nós começamos isso pela área de recursos humanos, pela área de tecnologia, e nós estamos junto com o nosso time de comunicação social, espalhando essa tecnologia para dentro da empresa, porque é muito importante essa avaliação. A Infraero está provendo um programa de avaliação bimestral para os empregados, então essa ferramenta colaborativa, ela faz com que a gente integre todos esses mecanismos, entendeu? Então é uma solução que nós encontramos. Perfeito. Só para complementar, porque assim, a gente vê que nesse momento, principalmente o mercado aéreo que você está inserido, praticamente parou, né? A gente tem tido notícias aí de aeroportos que caiu assim absurdamente o número de voos. Como medir essa produtividade em relação a um tempo normal, onde tem voos normais, aterrissando e pousando? Os voos pararam, mas a operação do aeroporto não para. Porque dentro do aeroporto você não tem só voo, você tem vários outros agentes. Você tem Polícia Federal, Receita Federal, você tem carga, você tem torre de controle, você tem manutenção. Então, esses são os caras que não estão em home office ou teletrabalho. Esses caras são os operacionais. Agora, todo o time administrativo, como você disse,
praticamente no Brasil todo, esse está em home office. Então, esses continuam com as atividades deles, entendeu? É claro que existe um escalonamento para que, em função de uma série de medidas que estão sendo adotadas, né? Perfeito, entendi. Queria saber também de vocês da PM, capitães, como é que vocês estão tratando isso? Até uma curiosidade mesmo, que eu acho que é interessante para o público aí. Neste momento, a gente sabe que diminuiu o trânsito, né? Diminuiu pessoas na rua. Como é que está essa questão de produtividade de uma forma geral na PM? Vocês estão tendo que dar mais apoio para o policial em campo? Tá da forma normal? Vocês acham que antes da pandemia era mais, agora é menos? Como é que está essa questão? Como é que vocês conseguem medir isso? E como vocês acham que o que isso vai impactar no dia a dia da medição dessa produtividade do pessoal? Parte de número de chamados não é aqui da nossa sessão. Entretanto, eu recebi informação que sim, houve um decréscimo do número de chamados, tanto do 90 e principalmente do 193. Como as pessoas estão menos na rua, então está tendo um menor número de acidentes, atropelamentos, isso realmente caiu. Quanto à produtividade da gente administrativa, a gente passa missões com prazo para o policial cumprir, e isso ele retorna dentro do prazo. Então, cada chefe de setor, que é uma subdivisão nossa aqui, ele faz essa avaliação e reporta para o chefe. Então, a parte de trabalhar remotamente, através, no caso da VPN, esse é o nosso único meio. A gente não tem uma ferramenta própria, como o senhor Boldezan falou, que está usando o Teams, né? Que realmente é uma ferramenta fantástica. A gente não tem, e a gente está trabalhando nesse sentido. E como são poucos os policiais que têm alguma comorbidade, algum problema de saúde mais grave que fica em casa, então a gente tem um controle bem maior disso daí, a gente tem um controle mais efetivo, fica bem mais fácil do que os senhores estão enfrentando, que tem uma quantidade maior, né? Já o time de civis que estão utilizando a VPN, a gente calcula através do horário de conexão da VPN, mas não é só isso, obviamente, né? Que eu conecto e vou, sei lá, apesar que não dá para passear muito, mas sai do computador. A gente também tem, por exemplo, na minha sessão, missões contínuas, que realmente impossível. Se o pessoal ficar meio expediente sem trabalhar, a gente vai perceber, eu vou perceber. E os outros colegas da área de tecnologia vão perceber que aqui é tanta missão que a gente é envolvido, a parte de tecnologia nossa. Agora, por exemplo, a gente está envolvido numa questão de avaliação de exames de saúde, então, questão de liberação de rede. Conectividade, então, em alguns pontos para fazer teste do Covid-19 para policial. Então, está tendo um trabalho árduo. A gente fala de estado todo, né? Exatamente. Então está tendo um trabalho árduo das equipes fazendo avaliação, porque os senhores sabem muito mais que eu sobre a questão de ter cautela e segurança na hora de deixar alguma coisa trafegar aqui dentro da nossa rede, né? Então, o firewall, de princípio, já fez o seu trabalho e já bloqueando de cara, mas quem não conhece já... O médico, por exemplo, já ligou para o superior dele, o médico da polícia, esbravejando, falando, olha, o firewall da PM está bloqueando o aplicativo aqui da solução. Aí na hora que o coronel, olha essa mensagem, o coronel já sabia, né, da resposta, eu falei, parabéns para nós, né? Então, fez o trabalho certo, bloqueou que não conhecia. E aí passou todo, ao longo desse dia, foi um dia bem cansativo, foi feito tudo, os arranjos, e hoje em dia, até eu já testei, eu peguei Covid. Eu fui ele é o nosso exemplo aqui, ó. Eu sou um exemplo. Então, o que aconteceu? Eu peguei,
fiz o isolamento, não propaguei, graças a Deus, ninguém daqui do quartel pegou, fiquei isolado e fiz esse teste que é com uma gota de sangue, enfim, em 15 minutos veio a resposta. Então, testei, trafegou pela nossa rede e deu tudo certo. Então, a gente, voltando, né, era para responder que sim, a equipe, apesar de ser monitorada pela VPN, eles estão trabalhando constantemente e respondendo a pronto. Eu diria que a quantidade de chamados atendido pelos técnicos prestadores de serviço nosso aqui aumentou muito. Isso, bom ter falado. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Copom São Paulo, que atende capital e região metropolitana, eu tenho 193 pessoas lá dentro, uma do lado da outra com uma distância de 1 metro, nem isso. Como que a gente controla isso? Se uma pessoa dessa pega Covid, eu vou alastrar e eu perco o meu serviço de 190, 193. É um serviço que não dá para fazer remoto, né? Então a parte de TI ela teve que pensar o quê? Se o Copom São Paulo sofreu uma infecção ali, uma contaminação geral, para onde eu transfiro as ligações 190, 193? A população tem que ligar e tem que ser atendida, né? Então entra a área de TI, com telefonia, com rede, com a parte de operadoras para desviar esse chamado para outras regiões, outros Copons, né? Copons do interior. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar. A área de TI aumentou muito a demanda em decorrência disso, né? A gente já vai falar mais, mas obrigado aí por serem nossos heróis no dia a dia. Vocês também estão ajudando aí a gente no dia a dia e com certeza vocês estão muito mais à frente aí do risco de serem contaminados com isso. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas nós temos aí agora, nós temos 10 minutos aí. Eu gostaria de, rapidamente, o mercado como um todo, né, a gente tem dito o seguinte, né, nada será como antes. E o que nós estamos fazendo hoje, nós não fazíamos ontem e não faremos amanhã, né? Então, falar de normal, acho que é um negócio meio estranho, inclusive para nós que somos da área de tecnologia, né? Eu mesmo citei, todos aí fizeram as devidas apresentações, já somos profissionais da área de tecnologia há um bom tempo, e a gente sabe o quanto que isso vem se transformando e transformando uma velocidade muito grande. Então, passada a pandemia, o pessoal tem falado sobre esse novo normal, tá? Rapidamente, então, dando uma corrida aí, só para a gente, por causa do tempo, posso começar aí com o Henrique. E aí, Henrique, pós-pandemia, qual que é o novo normal para a área de tecnologia? Ô Cunha, eu acredito que o novo normal ele vai ser aí um meio termo entre o que nós tínhamos antes e o que nós temos agora, né? Eu posso falar até falando pela área que hoje eu estou liderando. Eu acredito que a gente aí vai partir para uma espécie de algum tipo de revezamento, algum tipo de home office parcial, entre aspas, tá? Porque uma coisa que a gente sente bastante, tá? O home office, ele hoje, a gente está conseguindo ter uma produção legal, a gente está conseguindo manter os serviços, só que muita coisa do escritório, tá? A gente tem perdido, como mais notoriamente a comunicação, aquela comunicação ali que a gente chama de comunicação osmótica, né? A comunicação que você está direto com a pessoa, às vezes você está tratando de um outro assunto e tem alguém conversando de um projeto super interessante ali do seu lado e você vai ali aprendendo, você vai ali pegando muitas informações que hoje a gente não consegue mais fazer isso. Então, principalmente para quem tem uma equipe multidisciplinar, essa comunicação do ambiente ela é muito rica em informações, ela é muito rica em conhecimento, que pela situação que nós estamos hoje, a gente praticamente cessou esse tipo de coisa, né? Então eu imagino que mantendo as vantagens que nós estamos nos acostumando já, né, do home office de hoje em dia, acho que dá para a gente evoluir para algo além do que a gente tinha antes e aí pegar um pouquinho do melhor dos dois mundos e seguir em frente aí nesse novo normal, como você bem citou. Perfeito.
Complementa com alguma coisa, Márcio? Assim, eu acho que o novo normal ele vai ainda surgir. Nós vamos identificar melhor aí nos próximos meses, né? O novo normal vai ser uma reação ao trabalho a home office, eu acredito, principalmente no nosso meio da tecnologia. Mas, por outro lado, né, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, para nós é uma grande novidade, acho que para todo mundo. A gente não pode sair pessoas iguais, a gente tem que sair com alguma melhora, com alguma coisa diferente lá na frente, com algum pensamento diferente. Então, eu acredito que a gente vai ter modificações profundas na forma de trabalhar, na forma de relacionamento com as pessoas. Para mim, uma grande perda é um pouco isso que o Henrique falou, esse contato físico entre as pessoas, né, um olhar, uma coisa mais próxima, assim, né, a videoconferência ela tem trazido bastante proximidade, mas não igual ao contato pessoal das pessoas, em um olhando ali no outro, tal. Mas também acredito que o home office possa trazer assim uma outra preocupação que venha a ser, parece, a gente tem a sensação que a gente trabalha mais, porque a gente é mais acionado, a gente está ligado nas ferramentas de comunicação, a gente está ligado no WhatsApp o tempo todo, nas ferramentas internas de trabalho, nos e-mails. Então, a gente é mais responsivo àquelas coisas que no dia a dia, às vezes, vai na sala, está ocupado, volta outro dia, não atende. Mas eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter ao longo aí dos próximos meses, vamos ter que refinar e vamos ter que reaprender a forma de trabalhar. Perfeito, Márcio. Capitão Vieira, como é que o senhor enxerga aí esse novo normal pós-pandemia? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Como eu passei, a gente tem a nossa forma de trabalhar muito fechada, né? Ela é muito antiga, vamos dizer assim, né? Então é o analista aqui, é o militar presente, ou é trabalhando na rua. Então eu não vejo grandes mudanças quanto a isso. Eu vejo que a gente passou por uma lição e essa lição ela tem que ser guardada, né, com a gente aí. Então, parte de mudança de Copom, poxa, a gente nunca pensou nisso, né? Se eu não tiver um militar trabalhando para atender um 90, essa foi uma pergunta que a gente nunca fez. E hoje a gente já faz, né? E já buscou uma resposta. Então eu acho que isso vai mudar. Então algumas perguntas que a gente nunca fez para a gente acabaram sendo feitas e a gente teve que responder. Então isso é um ponto que ajudou bastante aí toda essa crise que a gente está passando. É isso aí, é o histórico, fica um preparo maior, porque chegou muito rápido, as coisas chegaram de uma forma muito rápida, então, mas mesmo assim respondemos, ainda bem. Porém, a gente já vai ter um histórico, que não ocorra de novo uma coisa nessa proporção, mas a gente já vai ter um histórico, um preparo disso daí para o futuro, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso, maravilhoso. Edson Bodesan, e aí? Nós vamos fazer os aviões funcionarem direito pós-pandemia? Com certeza. Eu concordo com o que os capitães falaram, com o que o Henrique, o Márcio falou. Na minha visão também, esse novo normal ainda ele está meio nublado para a gente entender. Um dia não acreditaram que iriam derrubar as Torres Gêmeas. O mundo ficou perplexo com aquilo lá. Eu conheço pessoas que moravam nos Estados Unidos, eu conheço empresas que tinham numa torre a sede principal e na torre ao lado dela, ela tinha contingência. Em menos de 20 minutos, eles destruíram aquilo lá. Ninguém acreditava que isso ia acontecer. A gente achava que pandemia só iria acontecer em filme de Hollywood, tá aí. Eu, particularmente, eu vejo que o mundo não vai ser igual. Eu acredito que muitas tecnologias vão aflorar a partir de agora. Seguindo o raciocínio do Capitão Vieira, o RPA, a automação, a robotização de tarefa, é uma coisa que está aí, que vai ser muito explorada. Existem estudos que a partir de 2022, 2023, todos nós teremos nossos robôs para executarmos tarefas
as nossas tarefas diárias. Então, eu acredito que a tecnologia do RPA vai aflorar no mundo. Eu acredito que o IoT também vai ser uma coisa muito explorada. Os chineses, se você pegar o que está acontecendo hoje lá com eles, toda aquela automação, se você olha naqueles aeroportos, o que vai acontecer ali é o que vai ditar o novo para nós, né? Eu só espero que exista o IoT doméstico, porque, por exemplo, eu já comprei um robô aspirador, uma máquina de fazer pão, uma máquina elétrica, porque é muito complicado e é uma maneira da gente valorizar a família da gente, né? Eu sou um cara que fico a semana inteira em Brasília, vou toda segunda-feira de madrugada e volto toda sexta-feira. Então, voltar a conviver em casa é legal, mas a gente tem que aprimorar isso daí, meu ponto de vista. Bacana, bacana. Pessoal, riquíssimo, riquíssimo esse bate-papo nosso aí. Eu tenho certeza, a gente deu uma passada bacana, o depoimento de vocês, riquíssimo. Acho que deve ajudar muita gente que está nos ouvindo e participando aqui da live conosco. Algumas dicas que foram dadas, detalhes que foram citados, que deve fazer muita gente refletir e pensar e repensar os planejamentos que têm que ser feitos, né, e mudar as estruturas internas para atender novas demandas e talvez novos desafios, né, porque a área de tecnologia nós estamos permanentemente sendo desafiados, né, temos sempre que fazer mais com menos, né. Mas, enfim, foi riquíssimo. Eu quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade maravilhosa, esse relato que aqui nos foi dado. O pessoal estamos acompanhando aqui, me chega aqui as informações, o pessoal que está nos acompanhando, agradecendo muito aos nossos depoimentos, né. Agradecer imensamente vocês pelo tempo, né, que vocês nos dedicaram. Dizer que, infelizmente, nosso tempo esgotou e pedir, inclusive, desculpas aos nossos amigos que estão nos assistindo e participando e nos acompanhando, que acabamos estourando um pouco o horário, mas foi muito rico essas informações, esse bate-papo, né? Quero também informar que toda quinta-feira, o Carlos já citou, mas toda quinta-feira às 17 horas nós estamos promovendo uma live. A próxima semana nós focaremos o setor de educação. Teremos aqui alguns convidados de universidades públicas e de universidades privadas para bater um papo sobre como é que foi e está sendo esse desafio todo da pandemia do setor educacional. Como é que está levar o conhecimento para esses nossos garotos que estão estudando, garotos, garotas aí que estão estudando de forma remota. Acho que eles têm um belo desafio, estão tendo, né, superando e participando, tendo um belo desafio pela frente e acho que terão um bom relato para nos dar também na próxima semana. Agradeço imensamente, então, aos nossos convidados, Edson Bodesan, Márcio Ricardo, Henrique Ballarini, Capitão Vieira, Capitão Márcio, nos agraciado com essas informações. Quero agradecer também imensamente, pessoal, aos profissionais da área de telecomunicações e informática, né? Muito tem se falado de outros profissionais, mas estão esquecendo aqui, desses profissionais, estão de parabéns e quero agradecê-los, porque estão trabalhando, mantendo essas infraestruturas funcionando para que a gente possa continuar prestando os nossos serviços e continuarmos trabalhando. Assim como o Márcio citou, o IMA atende hospitais lá em Campinas, né, a própria corporação. Se o sistema parar, toda essa infraestrutura de tecnologia, de telecomunicações e informática parar, seria o caos total. Então, parabéns, profissionais da área de tecnologia da informação. E quero fazer também um agradecimento muito especial à corporação, à Polícia Militar, a todos os seus integrantes, né, por continuar trabalhando e continuar nos mantendo em segurança. Né, isso é excelente. Muito obrigado. Pessoal, agradeço então a todos, desejo uma boa tarde,
fiquem bem, se cuidem e vamos manter o isolamento social enquanto as nossas autoridades assim o exigirem. Álcool, gel e máscara, como a PM está dando exemplo aqui para gente. Perfeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal.